Olá, queridos irmãos e irmãs, me chamo Padre Marcos, sou postulante do primeiro ano da Comunidade de Aliança na Missão de Belém e nós iremos falar durante esses 3 vídeos sobre a nossa preparação para a Páscoa do Senhor Jesus, que nós chamamos dentro da igreja tradicionalmente como o tempo da Quaresma, que é um tempo muito bonito, né, que nos ajuda verdadeiramente a nos preparar espiritualmente e externamente para vivermos aquilo que é o grande evento da história da nossa fé, aquilo que de fato nos ajuda a compreender o motivo pelo qual nós somos cristãos. E também é o evento de onde o nosso carisma ele assim transborda, a ressurreição do Senhor Jesus, ou seja, o ressuscitado que passou pela cruz. E em primeira mão já quero começar a gente ir refletindo e também entendendo que a igreja, diante de algum evento importante, sobretudo ao que diz respeito do calendário litúrgico da igreja, ela sempre nos prepara para vivermos bem esse momento. Isso começa desde as pequenas coisas, por exemplo, numa solenidade de algum santo, sobretudo de Nossa Senhora ou de Nosso Senhor, nas chamadas solenidades, nós sempre temos a véspera daquela solenidade, ou seja, uma missa que nos ajuda a nos preparar para aquela festa maior. E dentro do calendário da igreja nós temos 2 eventos que eles são vividos de uma forma muito intensa e por isso precisam também de uma preparação, que é o Natal do Senhor e a ressurreição do Senhor Jesus. No Natal, esse período de preparação para se viver o Natal é o Advento, um período de 4 semanas, onde a gente também vai se preparando externamente e espiritualmente para viver a encarnação do Verbo na nossa humanidade, a vinda do Filho de Deus na nossa história. E nós temos a ressurreição do Senhor, o evento da nossa salvação, né, o evento primordial, o centro do calendário litúrgico, que é a Páscoa, onde nós nos preparamos durante um período de 40 dias. E é exatamente em relação a esse período de 40 dias que estes vídeos que nós iremos assim apresentar para vocês, o conteúdo dele, irá tratar sobre essa nossa preparação para este tempo bonito dentro da igreja, este tempo santo que a igreja nos apresenta. E que também nós, como comunidade, como família Shalom, devemos então assim nos preparar para vivê-lo intensamente. E esse período da Quaresma, ele nos recorda também algumas realidades bíblicas, né? A gente recorda que durante 40 anos o povo de Israel ele andou no deserto à procura da terra prometida. Nos recorda um pouco esse período de recolhimento, de deserto, né? Onde as pessoas elas tiveram que passar para chegarem até a terra onde emana leite e mel. E também o próprio período da Quaresma também, ele nos faz recordar aquele episódio da vida de Jesus onde ele passa 40 dias no deserto, né? Antes de iniciar a sua vida pública, depois de ter sido batizado por João Batista, o Senhor ele vai até o deserto, se recolhe, como diz a palavra, é levado pelo Espírito até o deserto, onde ele jejua, onde ele vive uma penitência, uma preparação para viver aquele período intenso de 3 anos que será a sua vida pública. Por isso, nós também, enquanto igreja, nós nos preparamos também de uma forma intensa, de uma forma particular para vivermos a ressurreição do Senhor Jesus, né? E neste tempo então bonito que nós vamos viver, nós devemos entender que o período da Semana Santa é de fato um período em que, o período da Quaresma é exatamente este tempo que a graça de Deus vem ao nosso encontro, né? É o período onde nós experimentamos mais eficazmente da graça de Deus. É um período de parar, é um tempo de exame da nossa consciência e mais do que isso, é um tempo de luta, de combate contra
a nossas concupiscências, contra aquilo que nos afasta da amizade de Deus. E é um tempo onde o velho homem deve morrer para que o novo homem nasça na nossa história, né? E que para isso acontecer é necessário que se morra. E morrer não é uma realidade, pelo menos para nós, muito agradável, né? A gente começa a entender isso quando a gente perde alguém, algum irmão, alguma pessoa querida da nossa família, né? Ou algum amigo, né? A realidade da morte é uma realidade que é dolorida. E de fato morrer dói, né? Porque é uma quebra de uma vida, né? De uma existência. Você pode entender que a morte, a gente entende que a partir da morte, quando morre alguém da sua família, algum amigo, você nunca mais vai ver aquela pessoa. Então, a morte é exatamente essa realidade onde nos separa de algo para sempre. E quando a palavra de Deus nos pede para nós morrermos para o nosso pecado, a gente também se encontra nessa realidade onde nós não devemos mais pecar. Ou seja, aquilo que você fazia que era prazeroso para você, agora não deve ser mais feito. Isso causa um desconforto, isso nem sempre é bom para muitas pessoas, sim, né? Então, ela causa, de fato, né, esta realidade de morte na nossa vida. E essa morte da nossa vida para a vida de Deus, né, essa morte do nosso pecado para vivermos da graça de Deus, ele se dá exatamente no desprendimento das coisas do mundo. E aí eu quero apresentar para vocês, fazer lembrar que depois do pecado original, quando Adão e Eva pecaram, né, contra Deus, eles acabaram introduzindo, né, a morte. A morte. O homem não foi feito para morrer, né? Não foi feito para sofrer, não foi feito para sentir dor. O homem foi feito para viver da graça de Deus, né? E depois, quando Adão e Eva pecam, então esse pecado ele acabou que ecoando também na história do próprio homem. É por isso que nós, quando adentramos a vida da igreja, nós adentramos essa vida da igreja, essa vida em Cristo, pelo nosso batismo, onde o batismo ele exatamente nos separa do pecado. Ou seja, ele apaga esse pecado que Adão e Eva cometeram. Só que, no entanto, contudo, né, em nós acaba ficando aquilo que nós chamamos, que a igreja nos ensina de concupiscência. Ou seja, a concupiscência é essa inclinação para o pecado que ficou. Ou seja, o homem tem esta inclinação para o pecado, que pode ou não pecar. Isso já depende de nós, né? Da nossa liberdade, da nossa liberalidade, né? Deus nos deu da nossa consciência, Deus nos deu essa faculdade, né? Onde nós não somos manipulados, mas as nossas atitudes, as nossas ações são frutos também do nosso desejo, da nossa vontade. Então, o homem tem esta inclinação para o pecado. Esta inclinação para o pecado, ela se chama concupiscência. E é sobre isso que a primeira carta de São João, no capítulo 2, ela vai nos falar sobre esta realidade da concupiscência, que está muito ligada à mundanidade, ao mundo, né? Ele vai nos dizer, no versículo 15, primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 15, o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí ele continua no versículo 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Existem 3 concupiscências, como São João aqui nos apresenta, que é muito forte em nós. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São as 3 realidades que são mais, vamos dizer assim, mais caras ao homem, que fazem mais o homem pecar, que nos fazem mais pecar, né? E cada um de nós, na verdade, nós temos a tendência de sermos mais
apegados ou pecadores, vamos dizer assim, em uma dessas realidades que ao longo desse vídeo eu vou estar explicando para você. E em relação a isso, a gente já vê durante o período da Quaresma a forma em que nós devemos combater essas concupiscências. E na quarta-feira de cinza, todos os anos, a igreja nos apresenta o Evangelho de São Mateus, onde nos é apresentado as obras que nós devemos realizar durante este tempo da Quaresma, que é o jejum, a esmola e a oração. Essas três realidades, essas três obras que nós somos convidados a viver durante o período quaresmal, não foram colocadas por acaso. Na verdade, elas são a cura para essas concupiscências da nossa vida, A gente vê isso muito claramente. A concupiscência da carne com que se combate é com jejum, a soberba da vida com a vida de oração e a concupiscência dos olhos com a esmola. Eu vou explicando para vocês exatamente um pouco sobre essas concupiscências, porque são a elas que nós devemos, durante este período da Quaresma, combater. Porque elas são as raízes, vamos dizer assim, é a raiz das demais fraquezas da nossa vida, da fraqueza do homem. E isso é muito bem apresentado também, essas três realidades, essas três concupiscências, quando Jesus é tentado no deserto. Quando Jesus é tentado no deserto, ele é tentado sobre essas três realidades da vida do homem. Então, se nós pegarmos lá o capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, nós iremos ver essas tentações que são apresentadas. No versículo 3, nós vemos o demônio, que fala para Jesus, diante da fome que ele estava sentindo: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, pede para que essas pedras se transformem em pães. E aí a gente vê a concupiscência da carne, que é combatida pelo quê? Pelo jejum. No versículo 6 do capítulo 4 de São Mateus, nós vemos o demônio que já tenta Jesus em querer tentar Deus, ou seja, te joga daqui, que se você se jogar daqui, os anjos irão vamos dizer assim, te acolher, Aí está exatamente a soberba da vida, ou seja, o homem que quer dizer que tudo pode, o homem que quer, vamos dizer assim, agir por suas forças, Essa é a realidade da soberba da vida, que é combatida com a vida de oração. E por último, o diabo então mostra para Jesus os reinos da terra e diz: eu te darei tudo isso se tu se prostrar diante de mim. Aí está a concupiscência dos olhos, E a cura para essa concupiscência é exatamente a esmola. Nós também vamos ver que desde a criação, desde o início da criação, esse pecado, essas três concupiscências da vida do homem, ela adentrou com o pecado original. Ou seja, quando Adão e Eva pecaram, eles começaram a realizar esta fraqueza. Foi por meio dessas três fraquezas que também o pecado entrou na vida do homem, E nós vamos ver isso lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, num diálogo que o diabo tem com a serpente, aliás, tem com Eva, Naquele diálogo ali que a serpente tem com Eva, no versículo 6, nós vamos ver a seguinte expressão, A narração diz o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui está implicitamente, em detalhes, que daqui a pouco eu vou repetir para vocês, essas concupiscências. Vejam, diz o texto, Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, olha aí a concupiscência, A concupiscência da carne, A concupiscência da carne presente. Depois,
agradável aos olhos, a concupiscência dos olhos, né? O querer possuir, né? Aquilo ali que está na sua frente. E continua o texto, né? E a árvore desejável para dar entendimento à soberba da vida, o querer saber das coisas, o querer saber mais do que Deus, o querer ser como Deus, né? Vejam, ela come então do fruto e dá ao seu marido. Então vejam, não é por acaso que a igreja vive todos os anos isso, porque isso é muito forte na nossa vida. Isso é muito forte para nós, é muito forte na nossa realidade humana o combate contra essas três concupiscências: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E aí, eu agora vou discorrer um pouco sobre cada uma dessas, né? Para a gente também ir fazendo essa leitura, esse exame de consciência na nossa vida e também vendo a cura que a gente vai implantar diante destas fraquezas da vida do homem, né? Como eu dizia logo no início, cada um de nós não podemos, ninguém pode bater no peito e dizer que não tem, né? Mas cada um de nós tem um apego maior a uma dessas concupiscências. Pode ser da carne, pode ser dos olhos, pode ser a soberba da vida, né? Alguma dessas você é mais apegado, se não todas, né? E é exatamente sobre isso que esse tempo da quaresma quer se debruçar para nós vivermos intensamente. Vivermos intensamente o desapego, né? O não querer realizar os atos que estão ligados a estas concupiscências. E a concupiscência da carne, ela exatamente diz respeito a todo tipo de prazer ou satisfação pessoal, como, por exemplo, o comer exageradamente, o beber exageradamente, o sexo desenfreado, né? O descanso ou a preguiça, né? O comodismo, a falta de disponibilidade, né? A desculpa, ou seja, tudo aquilo que me leva, né, a não fazer nenhum esforço físico, a não querer fazer nenhum sacrifício, ele está ligado à concupiscência da carne, né? Ou seja, que o desejo, a concupiscência da carne é o desejo de não querer se sacrificar, de querer ficar ali no prazer, no comodismo, na satisfação pessoal, ou seja, naquilo que não me vai trazer cansaço, que não vai me trazer estresse, né? São também as realidades meramente animais, se ligam exatamente às realidades dos animais, a concupiscência da carne, onde o animal ele tem a tendência de correr do sofrimento e ir para aquilo que é mais prazeroso para ele. Se vocês forem ver, isso é tão verdade que a gente ensina os nossos animais o nome deles dessa forma. Por exemplo, como é que você ensina um cachorro o nome dele? Ou um gato? É muito simples, se você não sabe eu vou te ensinar. Quando você colocar comida para aquele animal, você chama o nome dele. Você chama o nome dele e dá comida. Então, ele vai começar a associar aquela palavra que você diz, não é que ele entende o nome dele, mas ele vai associar aquele som, aquela palavra que você diz, com alguma coisa boa para ele. O que é bom para ele? Comida. Entende? Comida. Agora, se você fazer o contrário e dizer uma palavra, e toda vez que você dizer essa palavra, você der, vamos dizer assim, uma rimpada nele, ou maltratar ele, pelo amor de Deus, não vão fazer isso, né? Não façam isso, né? Ou colocar ele na corrente, por exemplo, assim, né? Ou dar banho nele, que não é algo muito agradável para o cachorro, ficar acorrentado ou tomar banho, ele simplesmente vai fugir de você. Porque ele sabe que diante daquele nome que você pronuncia, aquilo é desagradável para ele. Então, essa realidade da concupiscência da carne, de correr do sofrimento para ir para o prazer, para aquilo que é agradável, é algo próprio dos animais. E é algo que, na verdade, não gera amor na vida do homem. Por isso que os animais não amam, porque eles são incapazes de sofrer por alguém. O animal ele é incapaz de sofrer
por alguém. Então, essa atitude meramente animalesca, né, de correr do sofrimento para viver no prazer, não nos ajuda a amar. Por quê? Para amar é necessário sofrer também. Poderia até dizer que só verdadeiramente ama alguém quem sofre por essa pessoa, quem sofre por ela. Então, até mesmo nesse nosso caminho de santidade, você mesmo é prova disso, né? Nós somos prova disso, né? Nesse nosso caminho de santidade, se nós não agarrarmos a cruz, se nós não agarrarmos o sofrimento que é fruto desta cruz, nós não vamos amar nosso Senhor como Ele deve ser amado. O sofrimento faz parte daqueles que amam. Por isso, a concupiscência da carne, ela em geral nos impede de amar. Quando você, por exemplo, diz não diante de um serviço que a sua mãe pede, que o seu pai pede, né? Porque você quer ficar no celular, porque você quer jogar aquele jogo, quer assistir televisão, porque você quer dormir, quer descansar, você impede de amar alguém. Quando você diz não, né, algum serviço dentro da comunidade, quando você não exerce bem o seu ministério, quando você não reza, quando você deixa realizar muitas coisas por causa do seu prazer pessoal, por causa do seu comodismo, da sua satisfação pessoal, você impede de amar. Então, a concupiscência da carne, ela exatamente mata o amor que deveria ser gerado em nós, que deveria ser dado também ao outro, né? E o combate disto é o jejum, que a igreja nos ensina, a abstinência. E aqui nós devemos entender duas realidades, o que é jejum e o que é abstinência, muito embora o jejum esteja ligado também à abstinência, né? A abstinência é se privar de alguma coisa, se abster, né? Que pode ser de comida, mas pode ser de bebida, mas também pode ser daquele lugar, pode ser de algo que eu gosto de fazer. Então, a abstinência não é exatamente só em relação à comida ou ao beber, mas também em outras realidades. Mas o jejum é uma prática que até mesmo o próprio nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, né? Onde ele diz que para combater alguns demônios, e isso não são apenas os demônios externos, mas também as tentações internas que existem na nossa vida, é necessário que se faça jejum. O jejum, meus irmãos, é uma prática que tem uma pedagogia muito forte para nós. Por quê? Porque ele nos reeduca na nossa vida. Você está com vontade de comer, mas você não vai comer por causa do propósito que você fez de estar em jejum naquele dia. Ou seja, ele reeduca os nossos sentidos. Ele reeduca os nossos apetites, as nossas vontades, né? Porque, veja bem, no fundo, o combate contra a concupiscência, que são os desejos da nossa carne, as vontades da nossa humanidade, que não nos fazem bem, é bom deixar bem claro isso, né? Tem desejos da nossa humanidade, né, que nos fazem bem, obviamente, né? Mas tem coisas que não nos convêm. Então, diante daquilo que nós sentimos vontade e que não nos convém, que não é bom para nós, é necessário que a gente, então, assim, se abstenha, diga não. Por isso, o jejum é esse exercício de dizer não àquilo que eu quero. Por quê? Porque no dia a dia você vai viver isso. Você vai viver isso, né? Então, também a abstinência, né, daquilo que você gosta de fazer e que não vai te levar para o céu. Eu apontei aqui várias coisas, né, que a concupiscência da carne está ligada. Então você, nesse tempo agora da quaresma, pode se predispor a se abster de alguma coisa, né? Não sei, às vezes o celular, às vezes aquele filme, aquele seriado, TV, às vezes aquele espaço que você costuma ir, festa, bebida, enfim, alguma coisa assim nesse sentido, né? Você que sabe exatamente aquilo que lhe é mais custoso, e tem que ser algo que vá doer mesmo, entendeu? Que vai lhe fazer falta. Não pode ser algo assim simplesmente por fazer, porque tem que fazer. Tem que ser algo que me ajude a ser santo, que não está me ajudando no meu caminho de santidade. Então hoje eu falei sobre essa realidade da concupiscência da carne,
E nos outros vídeos a gente vai falar um pouco dessas outras concupiscências que também fazem parte da nossa fraqueza humana e que nós devemos combater. Por isso, eu quero pedir para você que fique conosco, né, nesses próximos vídeos que nós iremos publicar para a nossa vivência melhor do tempo da Quaresma e assim, então, trilharmos esse caminho de cruz e ressurreição que nosso Senhor Jesus Cristo trilhou e também deixou para que nós trilhássemos para alcançarmos a estatura dele, alcançássemos a santidade. Shalom.